Muito bem, estamos de volta com o nosso jornal para você que acompanha a gente. Agora uma conversa com o economista Carlos Augusto Ferreira. Na semana passada a gente recebeu o Carlos aqui para falar um pouco sobre a expectativa que a gente tinha para algumas metas do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Na ocasião, Carlos, a gente não tinha, inclusive, a confirmação ainda, porque nós conversamos ainda antes, inclusive, da posse, né, do presidente Michel Temer. Bom, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal mais uma vez. Bom dia. Bom dia, é um prazer, Ronaldo, estar aqui com você, os telespectadores do .com News. É verdade, nós não tínhamos ainda uma confirmação do nome, mas uma especulação muito forte e uma necessidade de um nome muito técnico para esse momento que o Brasil está vivendo hoje. Bom, o nome do Meirelles veio acompanhado de outros nomes e que o mercado avalia cada indicação, né? Sem dúvida, eu acho que o presidente interino Temer, ele tomou uma decisão muito acertada em escolher, além de nomes políticos que têm capacidade técnica executiva pública, de executivos técnicos capazes de virar o jogo. E eu acho que isso agradou de sobremaneira o mercado. Reflexo disso é a moeda, o dólar para onde ele está, né? Já está em queda? Eu fiz uma previsão sem futurologia, da onde o dólar deve se estabilizar. Mas eu acho que tem um fato novo que vai mostrar a verdadeira face da moeda, que é a apresentação depois e votação do ajuste fiscal na próxima semana. Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre essa expectativa para a próxima semana, eu gostaria de saber um pouquinho sobre esses nomes. Quem são esses nomes? O que eles estão representando para o mercado? Tem alguns nomes que a gente destacaria, inclusive, né? Eu diria que dois pilares são fundamentais, porque são os pilares da política monetária, muito forte na mão do Banco Central, e a do fomento, que é aquele que faz o país crescer, que é em cima do BNDES. Esses são os pilares que vão nos agenciar a mudança. Evidentemente, não podemos esquecer dos nomes da Previdência, mas eu acho que o foco mais relevante é agora. O economista Ilan Goldfarb, ele é um economista hoje do Itaú, é um carreirista, um técnico formado pela PUC e com pós-graduação no MIT. É uma pessoa extremamente focada e conhecedora de políticas públicas, participou de fundos de fomento e de gestão sobre papéis públicos, então é alguém que pode contribuir de forma muito relevante, tanto no controle efetivo de moeda e como no papel como um todo do Banco Central de regulação do mercado. Já a Maria Silvia Bastos é uma executiva espetacular, e eu discordo de quem disse que o nome dela surgiu porque não haviam mulheres do governo. Ela está lá porque ela é muito competente, ela foi carreirista no BNDES, depois disso foi presidente da CSN, até aí tem um probleminha com um dos acionistas aí, o senhor Benjamin Steinbrück. Mas é uma pessoa muito competente, é uma mulher que conhece o setor fundamental do BNDES, que é a infraestrutura. Ela foi presidente de uma companhia importante de infraestrutura, conhece o mercado, conhece gestão de mercado e retornos de investimento sobre infraestrutura pública. Isso significa, então, que a gente tem um time que dá segurança ao mercado nesse momento, que a gente vivia, inclusive, um cenário de muita instabilidade, né? Sem dúvida. Um sinaliza para o mercado internacional que as políticas serão claras, bem definidas e transparentes, que é o Goldfarb. E o outro que o setor de infraestrutura vai apostar efetivamente em projetos de alto resultado. Em projetos que, evidentemente, algum deles abertos ainda pelo antigo PAC 1 e 2, e projetos que devem surgir para atender demandas específicas. Bom, eu gostaria de saber um pouquinho agora sobre as expectativas, inclusive, do efeito disso para a economia, mas principalmente porque agora se começa a pensar justamente os anúncios, as medidas que serão feitas pela equipe econômica do governo. Ronaldo, um diagnóstico de curtíssimo prazo, que é aquilo que eles estão levando nesse momento para propor, eles vão propor um teto de ajuste fiscal que a gente chama de meta seca, ou seja, que era o que vinha desde a época do Fernando Henrique Cardoso. É aquele teto e acabou. Lembrando que com 120 bilhões de déficit e 19 meses desse governo pela frente, nós temos aí o resto desse ano e 2017, o resultado prático nas contas públicas só para zerar o déficit tem que ser de 7 bi mês. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Não vai ter como não mexer em determinados pacotes que vêm assistenciando a população de alguma forma, mas eu diria que esse remédio é necessário e ele vai, mais importante do que isso, eu acredito que ele vai contar com todo
o apoio do Legislativo na Câmara e no Senado para que esses processos possam caminhar rápido. Cada atraso desse custa ao país 2,5 bilhões adicionais mês. Então não dá para fazer muita política nesse momento, é preciso agir de maneira objetiva. Eu tenho a sensação que os efeitos não serão eleitoreiros, os efeitos serão estruturantes, e é disso que o país precisa nesse momento. Tanto eu como você, que somos aqui contribuintes do dia a dia de impostos, trabalhadores, líderes, nós temos que ter uma visão clara. Vai doer para todo mundo, mas vai doer uma vez só. Eu acho que isso é que é importante. Agora, não apoiar isso, ter qualquer tipo de fundamento eleitoreiro, vai criar dificuldades muito piores para o país no dia de hoje. Muito bem. Carlos, eu gostaria de agradecer a sua disposição de conversar com a gente e trazer esses esclarecimentos mais uma vez. Ronaldo, é sempre um prazer e sempre que alguma notícia desse nível de impacto surgir, eu estarei à disposição para atendê-los. Esse Carlos Augusto Ferreira, ele que é economista, trouxe explicações para a gente sobre esse momento que a gente está vivendo e as expectativas principalmente em torno dos anúncios, né, que são feitos pouco a pouco pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos com as últimas informações, o último bloco do nosso jornal.